Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Bom, o circuito está crescendo, a experiência está avançando e hoje nós vamos concluir essa placa aqui, que é o controle do circuito, tá? A placa de controle, que ela vai vir aqui nesses cabos aqui e vai controlar toda a etapa de potência. O que eu tinha feito no vídeo passado? Eu tinha ensinado essa placa aqui de potência. O primeiro vídeo eu ensinei essa bobina, o segundo vídeo essa placa de potência e tinha anunciado que o terceiro vídeo, que é esse aqui, ia concluir tudo. Mas o que acontece, pessoal? Eu vi que essa plaquinha aqui de controle tem muito que ser falado. Muita coisa mesmo aqui, muito conhecimento. Então o que eu vou fazer? Hoje, em vez de eu concluir, eu vou me dedicar só a capacitar vocês sobre essa plaquinha aqui. Então nós vamos ver todos os detalhes sobre essa placa aqui e ver ela funcionando. E no próximo vídeo, aí sim vai ser o quarto e último vídeo, onde por fim eu vou conectar tudo, e aí seja o que Deus quiser, já não vou ter mais como correr. Ou funciona, ou queima tudo, ou seja o que Deus quiser. Então pessoal, fique aí e não vão embora. Bom pessoal, então vamos começar a explicação da nossa placa de controle, essa placa aqui, da seguinte maneira, em blocos, porque fica mais fácil de entender. Depois a gente vai para o circuito mesmo em si. Bom, aqui o que eu estou representando aqui com esse MOSFET de potência? Esse aqui eu estou simplificando a etapa de saída de potência. Eu estou simplificando essa placa aqui, tá? Claro que todos os detalhes foi visto no vídeo anterior, mas eu estou simplificando essa placa. Então essa placa aqui, simplificando, tem uns MOSFETs de potência que vão ter que ser controlados pela plaquinha pequenininha de controladora e ela vai mandar para um circuito LC em série, quase ressonante, não é na ressonância, senão isso explodiria. Mas a próxima ressonância, por intuito vai ser a tensão aqui oscilante subir. Ou seja, eu estou com 12 volts só, oscilando aqui 0,12, 0,12, mas só que aqui eu vou ter uma tensão quase 70 volts de pico a pico. Eu vou passar de 35 volts de pico em cima da oscilação na bobina, por causa do circuito ressonante em série que faz a tensão ir subindo, subindo, e na ressonância mesmo subiria até o infinito, queimaria tudo, explodiria tudo. Mas não está na ressonância, está próximo, eu expliquei tudo isso, então tem que oscilar isso aqui. Como que isso oscila? Quando esse cara aqui conduz, vai conduzir esse e vai conduzir esse. Aí esse cara conduzindo esse aqui, vai vir a corrente por aqui e por aqui. Depois inverte. Aí depois esse entra no corte e esse entra no corte. Aí esse aqui conduz e esse aqui conduz. Agora a corrente vem por aqui e por aqui por terra. Então eu estou sempre entrando e saindo com a corrente, botando mais 12 ou então mais 12 por aqui. Ou um mais 12 aqui ou mais 12 aqui. Fica sempre assim trocando. A hora eu vou ter mais 12 e 0, a hora eu vou ter 0 e mais 12, aqui na minha bobina, em ressonância em quase em ressonância com o meu capacitor e a bobina. Então isso aqui tem que comandar. Então o que essa placa tem que fazer? É o seguinte, nós vimos que esse transistor aqui está amarrado no 0 volt, então esse não tem problema. Se a tensão aqui no gate subir acima dos 0 volts, ele vai conduzir. Então se eu jogar 12 volts aqui em relação ao 0, ele vai conduzir na plenitude máxima dele. Esse aqui já é mais complicado, porque como esse aqui está na situação seguidor de tensão, a tensão, quando ele conduzir, a tensão no superdutor dele vai chegar a 12 volts. Todos os 12 volts vai chegar aqui. Então esse superdutor não está amarrado no 0, ele está flutuando. Ele vai para 0 quando conduz isso aqui e sobe até 12 quando esse entra no corte e esse aqui conduz. Então se a tensão aqui, no momento que tem que conduzir, está em 12 volts, não adianta eu botar 12 volts aqui no gate, que ele não vai conduzir, ele não vai trabalhar, ele vai ficar no corte. Então eu sou obrigado a botar aqui uma tensão nesse momento de 24 volts. Ou seja, quando esse entrar no corte, aqui tem que aparecer 24 volts positivo para que esse conduza. Porque aí 24 aqui, ele conduzindo, eu vou ter 12 aqui, a diferença fica em 12 do mesmo jeito que está nesse aqui. Aí eu vou continuar tendo 12 volts de saturação nele. Só que para mim ter 24 volts aqui, eu tenho que elevar a tensão. Porque eu só tenho 12. Por isso que eu vou ter um circuitinho DC-DC que vai pegar a oscilação do nosso oscilador e o DC-DC vai elevar para 24 volts. Não tem potência nenhuma aqui esse 24 volts, tá? É só mesmo por push drive. É baixíssima potência. Então é muito fácil esse circuito. É um circuito só com transistor. Aí eu vou ter 24 volts aqui para essa oscilação aqui chegar a 24 volts. E essa aqui em 12, essa em 24 e essa aqui em 12 também. Essa aqui em 24 que é a mesma coisa aqui de cima. O que está embaixo está em cima. Então o que a gente precisa no nosso controlador? Precisamos de um oscilador confiável, com a frequência fixa e que seja perfeitamente simétrico. Então o que eu fiz? Eu fiz o 555. Mas o 555 nunca dá uma onda simétrica. Ela sempre vai ter uma onda mais larga do que a outra. Ela chega próxima à simetria, mas não consegue ser simétrico. Para ser simétrico, você tem que ajustar no pino 5. Só que eu fiz um outro truque que eu vou mostrar depois,
que não tem ajuste e eu coloquei ela simétrica. Então ela está simétrica, vocês vão ver que foi bem simples o que eu fiz. Depois eu vou explicar no circuito. Então eu consegui fazer o 555 gerar uma onda quadrada simétrica, ou seja, ela vai ter uma onda onde a largura aqui vai ser igual à largura aqui. Vai ser exatamente simétrico, isso é importante. Uma vez feito esse oscilador, eu vou pegar essa oscilação, botar aqui para um chaveamento, um transistor, com uma bobina para elevar a tensão, descer para 24 volts. Aí eu vou ter 24 volts chegando aqui, que vai servir tanto para esse como para esse aqui. Com a mesma oscilação, eu vou pegar meus drives aqui e vou fazer os drives controlar os transistores. Só que o controlamento é interessante, não é simplesmente botar a tensão ali. Vocês vão ver como é que é. É o seguinte, imagine, isso aqui é uma escala de tempo t em segundos, e uma escala de tempo t em segundos. Vamos pegar um tempo t qualquer, um tempo inicial, aonde nesse momento t tal, esse transistor esteja conduzindo e esse aqui também. Tá? De modo que eu estou botando mais por aqui, vindo aqui por terra. Então nesse t instantâneo, nesse tempo tal, esse cara aqui tem que estar conduzindo. Então aqui eu vou ter que ter uma onda positiva. Eu tenho uma onda positiva aqui nesse tempo tal, para fazer isso conduzir. E tenho de 12 volts, tá? 12 volts. E nesse mesmo tempo t, eu tenho que fazer esse conduzir. Então aqui eu tenho que ter uma onda positiva nesse transistor aqui, agora bem mais alto, de 24 volts, tá? Então eu estou chegando aqui com 24 volts e aqui 12 nesse aqui. Aí esses dois estão conduzindo. Mas nesse mesmo tempo t, esse cara aqui tem que estar com zero, está no corte. Então ele está no corte. E esse aqui, e esse aqui também está no corte. Então eu estou com corte com ele aqui. Está no corte. Então eu estou só com positivo 24 volts aqui e 12 volts aqui. Aí vai correndo o tempo. Aí a coisa inverte, o oscilador inverteu. Quando o oscilador inverteu, ele vai para o zero. Botou no corte esse cara aqui. E esse cara aqui também vai para o zero. 24 vai lá para o zero. Então botou esse no corte e esse no corte. Só que se nesse mesmo momento a tensão subir para esse cara aqui e para esse cara aqui, o que vai acontecer? Esse cara não consegue entrar no corte instantaneamente. Mesmo que a tensão aqui dele vá para corte, ele não entra no corte. Se instantaneamente esse cara aqui conduzir, vai queimar tudo, vai explodir tudo, porque esse não conseguiu entrar no corte, porque ele não é instantâneo, e vai conduzir junto uma corrente muito alta, vai queimar. Então tem que ter um retardo para ele subir. Então vamos ter um retardo aqui, um retardozinho aqui, antes desse cara aqui conduzir. Depois de um pequeno retardo, aí ele conduz para 24 volts aqui. 24. Aí ele vai conduzir para esse cara aqui, 24 volts. E esse aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui agora esse cara que tem que conduzir, mas vai ter que ter um retardo. Então tem um retardo e depois ele conduz aqui com 12 volts. 12 volts aqui, para esse cara aqui conduzir. Então, agora sim, esse cara conduz e esse aqui conduz. Agora eu ponho 12 para cá, vindo por aqui. Depois a coisa inverte. Ela vai para zero de novo. Quando vai para o zero, esse aqui vai para o zero. E agora esse entra no corte e esse aqui entra no corte. Só que eu não posso direto botar esse para conduzir, nem esse direto para conduzir. Tem que ter um retardo também. Aí eu faço um retardo de novo. Aí vem um retardo, jogo aqui agora 24. E aqui o retardo. E jogo aqui agora 12. Então eu fico sempre assim, sempre com um pequeno retardo. Então ao longo do tempo eu vou ter sempre isso. Sempre um pequeno retardo ao longo do tempo. Tá? Ou seja, a minha onda quadrada que está aqui, essa onda quadrada aqui, ela vem até aqui. Calma aí, não é bem assim não. Ela começa aqui, ela vem aqui, aí inverte aqui. Só que teve um retardo para ela não conseguiu. Aí aqui inverte. Bom, pessoal, desculpa aí, eu fiquei falando igual um idiota aqui sozinho, a câmera não estava nem gravando, ela caiu e eu não vi. Então vamos continuar. Eu parei aqui, né, que é o retardo em relação ao sincronismo do oscilador. Ou seja, o oscilador começa aqui, aí quando ele inverte a onda dele, isso aqui põe logo no corte. Só que tem um pequeno retardo, ele continua até aqui nesse ponto aqui, aí inverte aqui a outra. Aí ele vai, quando chegar aqui, ele inverter, ele logo cai. Depois vai ter de novo um pequeno retardo. Aí fica nisso, aí ele inverte aqui, aí vem assim, aí inverte ali. Ou seja, sempre na inversão ele cai. Sempre quando tem inversão ele cai. Só que vai ter sempre um pequeno retardo aqui, vai ter um pequeno retardo aqui, vai ter um pequeno retardo aqui. Sempre tem um pequeno retardo para que tenha uma nova polarização de condução. O corte é instantâneo, a polarização de condução é que dá um retardo. Só que o interessante... Não, antes disso é o seguinte...
Se eu pegar um osciloscópio e botar aqui o osciloscópio, eu vou ver, em cada ponto eu vou ver uma onda assim. Eu vou ver uma onda, por exemplo, no de 12 volts, eu vou ver uma onda assim, aí uma onda assim, aí assim. Ou seja, eu vou ver uma onda onde realmente eu vou notar que o tempo de corte é maior do que o tempo de condução. Aqui vai ser fino, aqui um pouco mais grosso. Isso eu vou ver nesse ponto aqui, só que com 12 volts. E se eu medir no de 24, eu vou ver a mesma forma de onda, só que chegando até 24 volts. Tá vendo? Entendeu? Ou seja, sempre aqui vai ser um pouco mais fino do que aqui. Eu vou ver isso daqui em relação à terra, daqui em relação à terra, daqui em relação à terra e daqui em relação à terra. Só que se eu medir daqui em relação aqui com o osciloscópio, aí eu já vou ver uma onda fazendo isso. Ó. Eu vou ver uma onda fazendo isso. Assim. Eu vou ver uma onda fazendo isso aqui. Botei muito exagerado isso aqui. Vou ver uma onda fazendo assim. No 24, ou seja, vai ter um espaço vazio, aí inverte. Aí um espaço vazio inverte. Se eu vou medir daqui para cá. E com 24 volts, se eu medir daqui para cá, aí eu vou ver essa mesma onda, mas só que chegando só até 12 volts de amplitude. Tá? E sempre um tempo morto, aí vai ter a onda. Um tempo morto e vai ter a onda. Tá? Isso, ou seja, com 12 ou com 24, se eu medir daqui para cá ou daqui para cá. E aí eu testo a minha placa se ela está funcionando assim antes de conectar. E uma coisa interessante, agora o mais interessante de tudo. Esse circuito de retardo não pode ser capacitivo. Por quê? Porque se for capacitivo, o capacitivo faz uma curva assim, ó. Ele faz uma lente serra, um retardo. Então, se eu fizer um retardo assim capacitivo aqui, o que vai acontecer? É um retardo também, porque o transistor, por exemplo, esse transistor aqui para conduzir tem que ter 3,3 volts para cima. Então, até chegar a 3,3 volts, vamos supor que seja aqui 3,3. Até chegar a 3,3 eu vou ter um retardo. Aí depois ele conduz, aí começa a subir mais. Só que o que vai acontecer? Se eu fizer um retardo assim, quando ele começar a conduzir, ele vai começar a conduzir no limiar dele, pouco. Então, se ele conduzir pouco, ele não vai conseguir jogar toda a tensão para fora. Ele vai começar o quê? Perder potência. Então ele vai esquentar, e a energia é jogada fora e ele esquenta, vai ter que ter um dissipador grandão. E na medida que a tensão for subindo, ele vai esquentando menos, até que jogar toda a tensão para fora. Então isso é um circuito com baixo rendimento, perde energia. O interessante é fazer o retardo de modo que quando ela venha tudo de uma só vez. Nada de ficar subindo aos poucos, porque ou é tudo ou nada, porque aí eu faço o chaveamento perfeito. Ou é corte e saturação perfeito, ou eu estou totalmente no corte, ou totalmente saturado. Nada de meio termo, para não ter perda de potência. Por isso que eu peguei alta potência, ó, 50 amperes está oscilando aqui e o dissipador é pequenininho, quase não esquenta, não tem perda. Porque eu fiz assim, a forma de onda. Então, com a forma de onda assim, eu garanto que o transistor está no corte ou está saturado. É como se fosse uma chave. Não tem perda de potência, não tem queda de tensão dele quando ele conduz. E quando ele conduz, tem queda de tensão. Quando ele está no corte, tem queda de tensão, mas não tem corrente. Ou seja, ele não dá perda de potência. A perda de potência dele vai ser só porque ele não consegue conduzir tudo nessa corrente, né? Então, em vez de chegar a 0 volts, vai ficar com 0,3 volts, vai ter um pouco de perda. Por isso ele esquenta. Mas nisso aqui eu não tenho perda no transiente, porque eu faço tudo ou nada. Então isso que é interessante, vocês vão ver como eu fiz isso no circuito eletrônico. Fiquem aí, não vão embora. Bom, pessoal, então vamos ver como é que nós fizemos a nossa mágica da ciência para fazer com que tudo desse certo. É o seguinte, primeiramente, aqui está o 555. Vamos ver como é que ele ficou simétrico. É o seguinte, o circuito 555 nós conhecemos. Quem não conhece, vai lá ver na minha aula, seja um técnico você também. Que eu explico detalhadamente ele. Se não me engano, acho que é a aula 12. Então, o que acontece? Por que ele nunca é simétrico? Nessa configuração, ele é mais próximo da simetria possível. Por quê? Porque esse cara aqui é 1K e esse aqui é 10K. Então, como esse cara aqui está com um valor muito maior do que esse, ele é quase simétrico, mas não é simétrico. Por quê? Veja bem, como que é feito a carga? A carga do capacitor aqui, que vai dar constante de tempo, é o seguinte. O pino 7 está no corte, aí começa a carga, a dente de serra vai subindo. Ou seja, eu vou carregando por aqui, por um resistor de 1K e 10K. Ou seja, 11K de carga. Depois vem a descarga, a inversão da onda. Esse pino 7 conduz, agora a descarga vai ser feita por 10K, por esse resistor aqui.
porque esse cara está conduzindo o pino 0 e botou 0 volts aqui, então está descarregando por aqui. Então você vai ver que a carga é por 11K e a descarga é por 10K. Então se a descarga é por 10K, evidentemente o período de descarga é menor do que o período de carga. Então ela não é simétrica, ela é próxima à simetria, porque isso aqui é muito pequeno, mas não é, ele é simétrico porque tem um K aqui atrapalhando. Eu vou ter 11K para carga e 10K para descarga. Como fazer esse ficar simétrico? Fazendo um ajuste no pino 5. Só que eu não quero fazer ajuste. Aí o que eu fiz? Agora vem a questão. Eu peguei esse circuito aqui e fiz o seguinte. Ó. Aqui eu coloquei um diodo assim. Um diodo rápido, um N40 e M48. E botei aqui os 10K. E botei o outro diodo aqui, fazendo isso. Também o diodo rápido, né? Botei aqui 1K e botei aqui 10K. 1K e 10K. Agora como é que fica o negócio? Agora muda de história. A carga do capacitor vai ser feita por 1K, um diodo e 10K. Ou seja, a carga vai ser feita por 11K e um diodo. E a descarga, quando chegar aqui agora, o 7 conduzir, vai ser feita agora a descarga por 10K, 1K, que é 11K, e mais um diodo. Ou seja, eu vou descarregar por um diodo e 11K. E vou carregar por um diodo e 11K. Então agora o período de carga é idêntico ao período de descarga. Então agora a simetria é perfeita. Resolvido o problema da simetria. Agora vamos ver o problema do DC-DC, que eu tenho que ter 12 sair 24. Esse circuito eu fiz no nosso detector de metais, o último que eu fiz. Quem não viu vai lá ver. Eu pego a própria oscilação do circuito, jogo aqui no MOSFET, fazendo um retardo aqui capacitivo. Pode ser capacitivo porque isso aqui não esquenta, a potência é muito pequena. Faço um retardo aqui de modo que a tensão de condução do transistor do MOSFET seja um período pequenininho. Só o suficiente para armazenar uma corrente aqui no campo magnético da bobina, a energia é necessária que eu vou ter aqui no consumo dos 24 volts, que é um pouco, então basta uma condução pouca. Então o período de condução dele é pequeno, pequenininho, vai ficar aqui uma mente serra assim, e ele vai conduzir só em períodos pequenos, e vai ficar um tempão no corte, vai conduzir em períodos pequenos. Aí eu vou armazenar aqui uma energia no campo magnético da bobina. Quando ela interromper no corte, eu jogo essa tensão aqui para cá e vai gerar 24 volts. Só que a tensão aqui passa de 24 volts. Vê lá no meu detector de metal que ela chegava a 70 volts e tal. Aí eu fiz chegando, por exemplo, uns 35, passando um pouco. E aí esse pouco que passa, eu fiz um circuito Zen de potência. Eu peguei um Zen, amplifiquei com um transistor. Isso aqui nada mais é do que um Zen de potência. De modo que, aqui eu perco 1 watt, 2 watts só e estabilizo. Mesmo se a bateria cair um pouco, eu vou ter sempre 24 volts aqui. Porque o Zen está garantindo. Porque na verdade eu tenho mais do que 24 e o Zen mantém 24. Aí então, independentemente da tensão da bateria que vai caindo, eu vou ter sempre 24 volts aqui. Com isso eu tenho o meu DC estabilizado em 24 volts. Resolvi isso também. Agora, o mistério. Como fazer o retardo no transistor? Bom, tirando proveito do conhecimento do transistor. Como eu conheço tão bem o transistor, eu conheço as falhas dele. Então eu estou tirando proveito da falha do transistor para tirar vantagem dele. Eu sei que o transistor tem uma falha. Qual é a falha dele? Ele tem um retardo na condução, no corte, principalmente no corte. Quando você corta a base dele, ele não consegue cortar a saída instantaneamente. E esse tempo de corte é maior se a corrente de saturação for maior. Ou seja, se você colocar a corrente de saturação, a corrente de base, no limiar necessário para que ele conduza, aí ele dá uma resposta quase que instantânea, de tão rápido. Em outras palavras, quando ele conduzir e saturar totalmente, vamos supor que eu tenha aqui, por aqui 1 mA e o ganho dele seja de 100, um exemplo. Então eu vou precisar de 1 mA divididos por 100, já que o ganho dele é de 100. Eu vou precisar de 100 vezes menos do que 1 mA passando pela base, que é a corrente exata para o ganho dele dar 1 mA na saída. Se eu fizer isso, quando eu interromper essa corrente, a resposta dele é instantânea. Ele entra no corte instantaneamente, porque eu botei no limiar de condução. Só que como encontrar esse ponto é impossível, porque eu não sei o ganho dele, varia em função da temperatura, muda de fabricante para fabricante, muda de componente para componente, tem tolerância aos componentes também, então é difícil, mas com um controle automático a gente consegue. Então eu fiz um controle automático de entrada de corrente de base, de modo que se a corrente de base for maior do que a que precisa, esse diodo aqui conduz, puxa ela. Então eu só vou ter a corrente exata para a condução dele. O que eu fiz? Aqui eu tenho que ter ponto 7 para conduzir. Com esse diodo aqui, mais ponto 7 também. Então isso aqui é como se fosse um Zen, tá? E esse diodo aqui é rápido. Aqui não precisa ser rápido não, só esse. Então eu tenho aqui ponto 7 e ponto 7. Então eu preciso de 1,4 volts daqui para cá para ele conduzir. Se esse cara aqui cair até ponto 7, 0,7 volts aqui, 0,7,
eu vou ter 0,7 aqui, e aqui eu tenho que ter 1,4. Então esse cara começa a conduzir. Se aqui cair mais, cair para 0,6, ele começa a conduzir tirando a corrente de base. Então ele vai ficar na tensão exata, de modo que a corrente que entre aqui seja suficiente para manter isso aqui em 0,7. Se entrar muito, isso aqui cai um pouco, ele puxa mais. Se entrar pouco, isso aqui sobe um pouco, manda mais para que torne a cair. Então tem um controle automático de entrada de corrente de base. Com isso eu vou ter sempre a corrente de base, sempre no limiar de condução dele. Quando ela é interrompida, a resposta é instantânea, ele entra rapidamente no corte. Então isso aqui é a resposta rápida. E esse aqui é a resposta lenta. Só que, como aqui eu não tenho mais zero, eu tenho 0,7, eu tenho que ter também um Zn aqui. Porque senão, eu não consigo botar ele no corte. Porque o certo seria ele até o zero, ele não vai mais do zero, vai só até 0,7. Então eu ponho um Zn aqui. Isso aqui é só um Zn só, fazendo com que agora esses 0,7 seja como se fosse zero. Porque quando eu tiver 0,7 aqui, eu vou ter na verdade aqui 0 volts. Então, na verdade, é como se aqui eu tivesse zero. Por isso eu botei Zn aqui. E se eu botar aqui, por exemplo, 100K, o que acontece? Com 100K e aqui 1K, eu vou conseguir saturar ele no limiar. E ele ia ser muito rápido. Mas eu não quero, eu quero que ele seja lento. Então eu pego aqui e ponho 4K7. Com 4K7 eu sei que a corrente aqui de saturação é muito mais do que precisa, porque o ganho dele eu sei que é altíssimo. Como eu vou ter uma corrente de saturação muito maior do que ele precisa, quando eu interromper essa corrente para entrar no corte, ele vai ter um retardo. Com isso eu tenho um tal do retardo que eu quero, ou seja, a base vai fazer isso, a base faz isso, mas a saída vai fazer isso aqui, ó. A saída vai cair instantaneamente, mas quando entrar no corte, ele vai ter um retardo aqui, só agora que entra no corte. Então, eu consegui o retardo que eu queria pela própria característica falha do transistor, ou seja, eu tirei proveito do transistor. Bom, pessoal, desculpa aí, de novo caiu a câmera. É por isso que eu falo correndo, para dar tempo, né? Então, o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo o seguinte, que eu tirei proveito da característica falha do transistor. Então, conhecer o componente é fundamental para você tirar proveito até mesmo da falha dele. Então, quem quiser ter maior conhecimento disso, vá na minha aula, seja um técnico você também. É aula 8, se eu não me engano, eu falo sobre transistores, eu falo sobre isso aqui também. Então vai lá, assistam que vocês vão ver que o transistor tem essa curva falha. E o interessante é que o retardo dele é tudo ou nada. Ele dá um retardo, entrou no corte, ele dá um retardo. Quando ele libera, ele não libera aos poucos que nem um capacitor que vai carregando, ele libera com tudo. Então eu faço uma onda exatamente como a gente quer. Então vocês vejam que é um circuito simples, que solucionou, nos atende, e a gente conseguiu tirar proveito até da falha do transistor. Então pessoal, agora sim, está tudo explicado a teoria, fique aí que eu vou mostrar o esquema completo, que é isso aqui, o esquema completo da plaquinha, e vou explicar sobre o esquema, não vou embora. Bom, pessoal, então aqui está o nosso circuito da nossa plaquinha completa, tá? O circuito da plaquinha de controle. Aqui nós temos aqui nós temos a entrada de mais e menos 12 volts, que é um conector que vai ser pego lá a energia da placa de potência, tá? Aqui, na placa de potência tem a saída de 12 volts que vai entrar aqui. Tem um mais e um M. O M sempre é, como eu falei, a malha e o mais é o positivo. Então vai entrar aqui os 12 volts aqui para alimentar a plaquinha. Aí de cara temos o 555, com aquela jogada dos diodos que eu falei, para ficar simétrico. Expliquei tudo. Aí aqui tem o pino 3, a saída vai sair simétrica. Eu ponho aqui num drive para poder a saída da onda quadrada não pegar diretamente no pino 3, porque o pino 3 ele tem uma onda deformada. O pino 3 ele não consegue ir direto até o zero, não consegue ir até o VCC, ele deforma nos extremos. Então assim eu vou ter uma onda quadrada bonita aqui, simétrica, perfeita, 0 a 12 volts, perfeita, sem nenhum problema, com potência, com drive, com tudo que eu preciso aqui, para garantir uma perfeição na minha simetria e onda quadrada aqui. Tá? Aí essa onda quadrada aqui, eu pego ela e jogo lá para aquele DC-DC. Aqui, eu jogo aqui para o nosso DC-DC, de modo que, como é que eu jogo? Eu jogo da seguinte maneira. Aqui eu limito ela com Zn, tá vendo esse Zn aqui? Aqui é um Zn que está ceifando um diodo rápido, de modo que se a tensão aqui passar de 10 volts, ela é ceifada. Esse Zn aqui é de 9 volts, mas o diodo vai dar uns 10 volts, ou seja, a minha onda quadrada que chega de 12 a 0 vai ficar na verdade de 10 a 0. Se a bateria tiver com 14 volts, vai ficar com 10 a 0. Se a bateria tiver com 11 volts, vai ficar com 10 a 0, ou seja, independentemente da tensão da bateria, eu vou ter sempre 10 a 0 volts aqui de onda quadrada, que vai vir uma constante de tempo aqui no capacitor para ter só um tempo pequeno de saturação no meu MOSFET.
e o diodo aqui garante um corte instantâneo, só que a saturação é retardada aqui com o capacitor. Com isso eu jogo só a corrente necessária aqui para armazenar uma energia, com retorno eu tenho aqui meus 24 volts. Eu vou ter mais do que 24 volts, aí aqui vem um Zen aqui, que eu expliquei, e vai limitar aqui com 24 volts. Então já tenho aqui 24 volts constantes, que é o que eu preciso. E repare que os 24 volts vai alimentar só o drive do MOSFET que precisa de 24 volts. O que precisa de 12 é esse outro aqui, ó. O que precisa de 12 é aqui, o MOSFET que precisa de 12, é esse drive aqui. E o drive do MOSFET que precisa de 24 é esse aqui que está com 24 volts. A esse 24 volts aqui, ele também vai aqui para o outro MOSFET que precisa também de 24 volts. E o MOSFET que precisa de 12 do outro lado também está aqui. Então eu tenho aqui os MOSFETs de 12, MOSFET de 24, MOSFET que precisa de 12, MOSFET que precisa de 24. Aí continuando, eu pego aqui essa minha onda aqui, quadrada, gerada pelo oscilador simétrico, passa aqui pelo um transistor que é rápido, a configuração rápida, tá vendo? Eu botei aqui a minha onda quadrada aqui agora, rápida, subindo a VCC e caindo a 0,7, como eu expliquei. Essa onda rápida que vai vir aqui, vai encontrar aqui um transistor que vai dar o retardo, que agora ele está super saturado, vai dar o retardo. Quando ele entrar no corte, ele entra no corte com retardo. Quando conduz rápido. E aqui eu tenho um drive seguidor de tensão, de modo que eu vou ter aqui a tensão entrando no corte subindo lento e caindo extremamente rápido. Ou seja, para subir vai ter um retardo e para cair vai ser rápido. De modo que a gente vai ver que a simetria da positiva é menor do que o tempo de condução do positivo é menor do que o negativo. Aqui é o mesmo circuito, só que com 24 volts. Porque eu estou alimentado aqui com 24, tá vendo? Pega aqui os 24 volts. Então o mesmo circuito aqui com retardo e aqui o circuito rápido. Então, só que esse circuito rápido é para inverter a onda, porque a onda aqui tem que ser inversa daqui. Quando aqui está subindo, aqui está caindo. Quando aqui está caindo, aqui está subindo. Então eu tenho que o que acontece aqui é o mesmo que acontece aqui, só que inverso, eu tenho que inverter. Porque quando aqui sobe, aqui cai. Então, para inverter, eu ponho um circuito rápido. E depois eu dou um retardo para fazer o retardo que a gente precisa. Então, esse circuito rápido é só para inverter. Esse é o circuito rápido para começar tudo a funcionar. Aí eu dou um retardo aqui. E esse é um circuito rápido só para inverter a onda e aqui eu dou retardo. Aí eu continuo com ela subindo para aqui, a onda. E tudo se repete. Um circuito rápido para poder a onda aqui, fazer aqui o retardo nos 12 volts. E depois daqui ela sobe, inverto a forma de onda com maneira rápida, o circuito rápido inverto, e dou o retardo só nos pulsos positivos. Então tá tudo isso foi explicado. E aqui eu vou ter pulsos positivos de 24, aqui pulsos positivos de 12, e aqui de 24, aqui de 12. Sendo que esse inverso desse e esse inverso desse. E tudo com retardo, conforme eu expliquei. Então tá aí o circuito todo explicado. Aqui são os conectores que vai lá para a nossa placa de potência. Tá tudo com a mesma numeração. Tá? A mesma numeração que tem aqui vai ter na placa de potência. Então, e o M sempre é na malha e o mais sempre no centro do cabo coaxial. Não tem como errar. E tem outra entrada aqui, que é aquela entrada que manda a tensão, se caso a bobina estiver entrando na ressonância, porque com a panela rápida, a panela errada de alumínio, a tensão vai subir muito, ela ia queimar, que eu expliquei isso no vídeo passado, quem não viu vai lá ver. Se eu botar uma panela errada, a ressonância se aproxima, a tensão vai subindo muito, em vez de explodir tudo e queimar tudo, a tensão sobe, eu comparo aqui a tensão, comparo aqui com o meu Zn, aí faço esse SCR conduzir, saturando esse transistor, que vai, por sua vez, acionar um sonalarme, que eu esqueci de botar o sonalarme aqui, mas tem um sonalarme aqui. No esquema que vai ficar no drive virtual, tá com o sonalarme aqui, tá, pessoal? Eu só esqueci de botar aqui. Aí vai acionar o sonalarme e vai resetar tudo. Ou seja, quando a panela errada entrar, em vez de queimar tudo, a tensão aqui vai subir muito, vai saturar esse SCR, satura o transistor, que vai botar tudo parado. Por quê? Porque vai saturar aqui, saturando aqui, eu faço a tensão aqui cair. Aqui caindo, eu vou fazer a tensão aqui subir. Aqui subindo vai ficar toda a vida positivo, mas por sua vez aqui vai ficar toda a vida negativo. Então já não oscila mais. Vai acabar as oscilações. Aqui vai ficar totalmente no corte e aqui totalmente conduzindo. Como o circuito tem um capacitor, carrega o capacitor e acabou. Não tem mais corrente na bobina. Então isso aqui reseteia tudo. Reseteia e tem que desligar o circuito para o SR entrar no corte. Quando você torna a ligar, ele volta a funcionar. Então isso aqui é proteção de panela errada. Se a panela que colocar for de alumínio, em vez de queimar tudo,
eu vou resetar o circuito. Isso aqui foi explicado no vídeo anterior, que eu falei que se a panela fosse errada, queimaria e eu ia prever um circuito de reset. Então agora, pessoal, vamos ver tudo isso funcionando na prática. Fiquem aí, não vão embora. Bom, pessoal, então vamos ver agora isso aqui funcionando, a melhor parte do vídeo. Tá aqui a plaquinha. Deixar bem claro o seguinte, essa plaquinha aqui já foi vista e ensinada. Essa bobina foi ensinada no primeiro vídeo, no segundo vídeo essa placa aqui. Aí eu deixei aqui os cabos coaxiais e os nomes dos conectores, tá? O J1, J2, tudo tem que ter o seu nome. E tudo com M e mais, ou seja, o M seria a malha e o mais seria o centro do cabo coaxial. Aí o cabo coaxial vai vir aqui nos conectores. A plaquinha também vai ter seus conectores. Já tem conector aqui, aqui, aqui e aqui. E vocês vão ver que no esquema vai estar lá também, ó. No drive virtual vai estar o esquema. Aqui o drive virtual, aqui no esquema vocês veem, ó. J6, J1, J2, tá vendo aqui? O mais um M, mais um M aqui. J3, J4, ou seja, J4 vai no J4 da placa de potência. E por assim vai. Aí o outro aqui, J5 vai no J5, ou seja, aqui é o J6, que é a alimentação. Então eu vou botar no J6 aqui, ó. Aqui a alimentação, J6, tá vendo? E a malha e o vivo, que é o mais. Então não tem errada, tá? Aqui no caso eu vou testar para vocês com um pedacinho de fio. Mas na verdade é o cabo coaxial que está na placa-mãe que vai entrar aqui. Então, no drive virtual, que vai dar o link na descrição do vídeo, o drive virtual vai estar esse esquema. Vai estar o esquema completo da placa, a placa de controle, que eu expliquei para vocês. Vai estar o esquema da placa, o lado do cobre. Lembrando que eu deixo sempre o tamanho da placa para não ter errada na impressão. Tá? O cobre e aqui vista completa, com cobre e componente. Isso tudo vai estar lá no drive virtual. Então, pessoal, agora vamos testar isso aqui e ver isso funcionando. Para isso, eu não vou ligar essa aqui ainda não. Isso vai ser no próximo vídeo. Eu prometi para vocês que esse vídeo ia ser o último e a gente ia testar. Mas como o vídeo ficou muito grande, era muita coisa para falar nisso, eu resolvi fazer um vídeo só para isso aqui. No próximo vídeo não tem como correr. Eu vou ter que ligar isso tudo e seja o que Deus quiser. Ou funciona ou eu desisto da experiência. Mas vamos ver, né? Então, no próximo vídeo, sim, vai ser o último, onde a gente vai ver tudo isso funcionando. Para já, eu só vou testar essa placa, vou mostrar para vocês. Para isso, eu peguei uma fonte de 12 volts, não vou pegar a fonte da placa não, tá? Vou pegar uma fonte externa de 12 volts, vou botar aqui o mais e o menos, para testar. Vou botar aqui o mais. E quem montar tem que fazer isso também, tem que testar a placa primeiro antes de colocar na de potência, para garantir que não vai queimar tudo. Porque se não estiver funcionando, conserta a placa de controle antes de ligar na de potência. Porque a de potência é cara, perde logo 8 transistores de caríssimos. Então confira se a placa de controle está funcionando e para conferir se está funcionando a gente vai mostrar como é que é agora. A gente vendo funcionar vai saber se está funcionando ou não. Está lá o mais e menos. Vou botar o osciloscópio no terra, que é o menos, o osciloscópio está no menos. E vou ver uma saída aqui, vou botar a saída aqui logo do de 24. Uma saída aqui. E vou ligar os 12 volts. Vamos ver aqui no osciloscópio. Liguei os 12 volts, está ali. Então, olha só, para vocês verem, ó. Se vocês notarem, o tempo do corte é maior do que o tempo de saturação. A saturação não chegou nem a 3 quadrados. O corte está com mais de 3 quadrados. Ó. 1, 2, 3 quadrados. Aqui está com menos do que 3, tá vendo? E está chegando a 24 aqui, ó. 24 volts e pico, ó, tá vendo? Ali, pico a pico, 0 a 24 aqui. Tá vendo? Então, agora eu vou ver a de 12 volts. Vou botar na saída de 12. Saída de 12, calma aí, para não queimar nada. Saída de 12, a mesma coisa, tá vendo? Ela é pequena a saturação, ó, vou aumentar aqui a escala. Só tá 12 volts, tá vendo? 12, tá 0 a 12. É pequena a saturação e o tempo de corte é muito maior, tá vendo? É um pouquinho maior do que o tempo de saturação. Agora o 24 do outro lado. Do outro lado, é assim que se testa essa placa, mais nada que isso. Aqui, 24 do outro lado. Mesma coisa, tá vendo? O tempo de saturação menor do que o de corte, tá vendo? O corte é sempre maior do que o tempo de saturação. E agora vamos ver o 12. O 12, calma aí. O 12 tá aí. Tá vendo? 12. Mesma coisa também, o tempo de saturação é menor que o de corte. Agora vamos ver de 12 para 12, como eu falei que tem que ter aquela onda maluca. Vou tirar o osciloscópio do terra e vou botar 12 para 12. Para vocês verem, calma aí. Olha lá, como é que fica a onda. Essa interferência aqui é porque o terra do osciloscópio está aberto, mas não tem isso não existe, tá? Porque o terra está flutuando. Como o meu drive é com diodo aberto, então ele pega esse ruído se o osciloscópio estiver com terra sem estar no terra.
Mas na verdade não é assim não. Vocês viram que do terra ele é certinho. Tá vendo? Mas a forma de onda que eu falei para vocês. Despreza aqui, suponha que isso aqui tá reto. E aqui é reto, tá vendo? Tem um retardo, retardo, retardo. Agora eu vou ver do 24 pro 24. Do 24 pro 24. Calma aí. Aí do 24 pro 24. Vamos diminuir isso aqui. Ó, 24, 24, tá vendo? Mesma forma de onda, retardo, retardo, retardo. Agora eu vou mostrar resetando a panela. Vou botar de novo isso aqui no terra. Tá lá no terra. Vou botar aqui no 12 volts, aqui no 24. Vou botar no 24 aqui. Tá lá. E vou resetar. Como que eu vou resetar? Eu vou pegar esse esquema aqui, ó. Cadê o esquema? Onde eu joguei o esquema? Cadê o esquema? Esse esquema aqui. Esse esquema aqui. E vou meter aqui com o dedo aqui um pulso no gate do SCR para simular que a panela está errada e subiu a tensão. E vocês vão ver que vai subir. Ou seja, eu vou pegar aqui os 24 volts. Eu vou mostrar para vocês que tem 24 volts. Aqui 24. 24. Perguntar para ele, ainda tem tempo aí? Tá? Os 8 minutos? Ainda tem? Então calma aí, vamos lá. Porque senão a câmera cai. Aqui vou mostrar que tem 24 volts, ó. Aqui. Esse é o Zen que eu falei. Olha lá, 24 volts, tá vendo? 24. Eu vou mostrar aqui a bateria que é 12, ó. Ó, 12 volts, tá vendo? E eu tô levando para 24 volts naquele Zen que eu expliquei para vocês. Então eu vou pegar esses 24 volts, ó, vou botar aqui saliva, para ser condutível o dedo, e vou encostar no gate do SR, ó. Ó, calma, calma, calma. Pronto, resetou, tá vendo? Tá sonando. Resetou, não tem nada. Se vocês verem no outro, vai ficar sempre positivo, ó. Ó, o 24 tá sempre positivo. Aqui os 12 tá sempre positivo. O 12 tá sempre positivo e o 24 tá zerado, como eu falei para vocês lá no esquema. Tá vendo? Aí eu tenho que desligar, espera a corrente toda acabar. Quando eu ligar de novo, ele volta ao normal. Vou voltar ao normal. Ó, voltou ao normal, viu? Então eu estou mostrando aqui os 24 volts aqui, nesse Zen, tá? Os 24 volts aqui, medi com osciloscópio com multiteste. Cadê aqui o multiteste? Eu medi os 24 volts, que é no coletor. Olha lá, 24 volts. Que seria aqui nesse coletor aqui. 24 volts. Mostrei que se eu botar um 24 volts aqui no gate, ele sona o alarme aqui e desliga tudo para proteger, para a panela não queimar. Então, se eu chegar com uma panela errada aqui e a tensão subir muito, vai alarmar tudo e vai desligar e não queima tudo. Então, pessoal, estou mostrando que está funcionando. Agora, pessoal, é rezar, se benzer e ver se quando eu conectar as duas não queime tudo e funcione. Então fique atento para o próximo vídeo, que o próximo vídeo sim eu vou mostrar se funcionou ou se não funcionou. Se não funcionou, não foi perda de tempo, porque vocês já aprenderam muito. Pessoal, pela primeira vez que caiu quando eu estava me despedindo. Então, o que eu estava falando? Se funcionar, vocês vão ter uma excelente máquina de indução por 12 volts. Vocês vão estar ganhando um presentão, porque isso aqui é muito útil. E vai ser a primeira e única máquina de indução por 12 volts no mundo até o dia de hoje. Claro que depois a indústria vai copiar, vai todo mundo fazer, mas essa está sendo a primeira feita. Então, pessoal, isso seria tudo. Fique esperando o próximo vídeo. E aquele negócio, eu não sei se vai funcionar na prática, mas tá aí o circuito todo. Eu vou montar tudo e vou fazer o próximo vídeo e semana que vem vai ser o último vídeo dessa experiência. E seja o que Deus quiser. Então, pessoal, isso seria tudo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Ah, pessoal, calma aí, eu estava vendo o vídeo, ficou faltando informações, que é importante para vocês. Então, deixa eu concluir agora o que ficou faltando. É o seguinte, primeiramente, aqui no esquema, como eu falei, eu não botei o sonalarme, mas eu já corrigi, no drive virtual vai estar corrigido, o sonalarme é esse aqui. É um sonalarme pronto, que ele já tem oscilador, ele já toca, é só alimentar com 12 volts que ele emite bip, é essa aqui. É uma buzina, tá? Essa é baratinha, foi R$5 isso aqui, tá? Solda aí. E fica até um resistor embaixo dele, porque não teve muito espaço não, tá vendo? Mas dá para soldar. Outra coisa, esse aqui é o único que tem que ter dissipador, que é o Zen, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tem que ter o dissipador. Se caso ele estiver esquentando muito,
o de vocês, então é porque o MOSFET começa a conduzir com uma tensão X, mas se de repente o semi de vocês começar, o MOSFET de vocês começar a conduzir com uma tensão menor do que o meu, então vocês aumentem esse resistor de 3K9 e passar para 4K7, se caso esse cara esquentar muito. O meu não está esquentando não, mas se por acaso isso aqui esquentar muito, passa de 3K9 para 4K7, que vai resolver o problema. E se por acaso a tensão aqui tiver com menos do que 24 volts, aí passa isso aqui para 2K7. Mas eu acho impossível estar menos do que 24 volts. O que pode acontecer é esquentar muito. Aí vocês aumentam esse resistor aqui, tá? Passa de 4K7, porque ele vai conduzir menos aqui, diminuindo a corrente aqui. Só se estiver esquentando muito. Veja que o espaço ficou pequeno, tá vendo? Aí eu botei até isolante aqui para não encostar nas peças o dissipador. Vocês podem botar também um dissipador como esse. Aí vocês cortam essa parte aqui, corta daqui para cá e bota só esse L aqui, só essa metade aqui. Aí ele ia ficar aqui e vindo até aqui. Ele ia ficar assim, aí já não teria problema. Pegava um dissipador como esse, cortava essa parte e botava só essa parte toda aqui, vindo aqui por trás. E também resolve, tá? Ficou meio apertado, mas dá para montar. A placa também, ela tem 7 jumpers, tá vendo aqui? Jump aqui. Jump 1, Jump 2, tem 7 jump. Note que tem jump que passa até por baixo do capacitor aqui. Passa por baixo do capacitor, tem que botar direitinho, tá vendo o jump? Embaixo do capacitor, depois põe o capacitor. Então tem que botar os jumpers também na placa. E a última coisa importante é essa bobina. Como é feita essa bobina? Isso eu tinha que explicar também. Essa bobina tá aqui, ó. A L2 é 60 espigas fio 22 num eixo com diâmetro de 23 milímetros. Ou seja, um eixo de 22 milímetros nada mais é do que um pedaço de tubo de PVC de meia. Um tubo de PVC de meia, vocês pegarem um paquímetro, vai ver que tem 23 milímetros. Aí vocês vão pegar o fio 22 da AWG e vão botar 60 espigas. Terminou de botar 60 espigas, vão tirar e botar a abraçadeira. Assim como eu botei. Aí acabou, é só descascar, façam com fio esmaltado de cobre, descascar e colar. E vocês meçam com o multiteste, vocês vão ver que ela vai ter algo de 100 microhenry. E acabou. Então é bem fácil fazer essa bobina. Então agora sim está tudo explicado para quem quiser montar a placa. Mas eu aconselho ninguém montar nada agora. Espera a finalização, vê se vale a pena montar, porque eu não sei como isso vai funcionar, se vai funcionar, o resultado que vai ter. Espera o próximo vídeo, que aí sim vai ser o final, para ver se vale a pena montar, tá? Mas quem quiser montar tem que saber como, por isso que eu estou detalhando tudo. Mas não monte agora, espere o próximo vídeo. Então agora sim seria tudo, fique com Deus, tchau.